A paz do Senhor, meus queridos, que Deus continue abençoando a todos vocês de uma forma especial. Estamos iniciando mais uma lição da Escola Dominical. Hoje a lição é de número 2, que nos traz um tema: quem era Jó? Vamos aproveitar, como sempre, fazer a leitura do texto áureo da lição. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Queridos, os primeiros versículos do livro de Jó, o autor nos traz vários adjetivos acerca do caráter desse tão grande homem de Deus. E ele começa pela integridade da vida de Jó. Íntegro no hebraico quer dizer tam, que nos traz um conhecimento sobre inocência e também sem culpa. Mas Jó diz a palavra que ele procurou viver uma vida de integridade perante Deus. E Jó, ele tinha uma família muito abençoada. Ele tinha uma família feliz, ele vivia em comunhão com Deus e também ele era um homem muito rico naquela época. Então, um dos primeiros adjetivos que o autor traz sobre a vida de Jó é a sua inteira integridade. Queridos, no Velho Testamento nós vemos que o salmista Davi, quando estava passando suas lutas e também perseguição pelos seus inimigos, que sempre estavam ali guerreando contra ele, mas o salmista no Salmo 26, ele nos diz: faze-me justiça, ó Senhor, pois tenho vivido com integridade. O salmista Davi, nesse momento de luta, nesse momento de dificuldade que ele enfrentava, ele recorreu ao socorro de Deus. Ele procurou buscar de Deus uma intervenção para que ele fosse livre dos seus adversários. E ele, orando a Deus, ele pede para que o Senhor esquadrinhe o seu coração e veja que ele procurou viver diante do Senhor de uma forma íntegra. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Tito, ele também aconselha Tito a essa conduta. No livro de Tito, no capítulo 2, no versículo 7, nos diz: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade e também sinceridade. Outro adjetivo que o autor dá a Jó era de reto. Ele era um homem reto diante daquela sociedade. A palavra reto ela tem um sinônimo de justo e também de direito. Jó ele procurou andar justamente diante daquela sociedade. Com certeza ele vivia no meio de um povo que não adorava a Deus e que não tinha uma vida correta, mas ele preferiu viver de uma forma reta, justa, diante de todo adjetivo dado a Jó, é temente a Deus. Não sabemos quando Jó teve esse encontro com Deus e quem foi que levou esse conhecimento de Deus para ele. Mas sabemos que ele vivia uma vida de temor a Deus e de plena comunhão com o Todo-Poderoso. E isso tudo fez com que Jó adquirisse muitas riquezas e também tivesse uma vida de felicidade no seio familiar. Ele pautava a sua conduta segundo a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Então Jó vivia numa sociedade corrupta, mas ele vivia de uma forma sincera, íntegra, reta e com temor a Deus. Salomão, escrevendo em Provérbios, capítulo 3, versículo 7, parece até que esse Salomão ele se baseou um pouco na história de Jó. Quando ele escreve em Provérbios, no capítulo 3, versículo 7, e nos diz: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Esse é o segredo de todos que querem viver uma vida feliz. É temer a Deus
e apartar-se de tudo o que é mal. O segundo tópico da lição nos fala um homem sábio e próspero. Jó era um homem sábio, um conselheiro sábio. E isso fazia dele uma pessoa atrativa e que todas as pessoas queriam estar próximas, porque dele vinha conhecimento, dele vinha sabedoria, e também o povo poderia confiar na sua palavra. Os moradores de Uz, com certeza, recorrentemente, iam buscar conselhos da parte de Deus através de Jó, como está escrito lá no capítulo 29 do livro de Jó. Queridos, mas também o livro nos diz que ele era um homem próspero. Essa prosperidade que Jó tinha não era só da sua riqueza, mas tudo o que ele tinha era muito próspero. A sua família era uma família feliz, abençoada. Ele tinha dessa prosperidade. A Bíblia nos fala no verso 3 que Jó possuía uma grande fazenda e muitos gados, ovelhas e muitas pessoas ao seu serviço. Jó ele adquiriu todo esse patrimônio de uma forma justa, pois esse era o seu caráter. Ele temia a Deus e vivia de uma forma íntegra diante da sociedade. Isso até mesmo é um pouco difícil de entendermos. Em nossos dias nós vemos muitas pessoas adquirindo riquezas, muitos ricos, bilionários, mas muitos deles adquiriram essas riquezas de uma forma fraudulenta, pisando em pessoas. A Bíblia nos diz que o amor à riqueza é a raiz de todo o mal. Também aconselha, se seus bens, sua riqueza aumenta, não coloque nela o seu coração. Ser rico não é pecado. Pecado é adquirir riqueza de uma forma ilícita. Também, queridos, quando Deus nos der uma prosperidade, vamos ter um coração generoso para também ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas. Se você quer ser uma pessoa rica, isso é bom, mas que você faça tudo de uma forma reta, justa, diante da sociedade e principalmente sabendo que Deus está nos vendo. Vamos agora para o nosso último tópico da lição, que nos fala um homem de profunda piedade pessoal. O primeiro capítulo do livro de Jó também trata sobre a sua vida familiar. Quando seus filhos, que eram 7 homens e 3 mulheres, no seu dia, provavelmente no seu aniversário, reuniam e faziam um grande banquete. E assim viviam de uma forma harmoniosa e feliz. Eu acredito que tudo isso se dava porque Jó ele era temente a Deus. E isso ele pôde passar para os seus filhos o ensinamento da palavra de Deus. E os seus filhos cresceram vivendo feliz e nessa unidade. Com certeza, seus filhos também temiam a Deus e davam bom testemunho diante daquela sociedade. Meus amados, isso também precisamos fazer em nossos dias. Os nossos filhos, assim como dizem em Provérbios, ensina os teus filhos no caminho em que deve andar, para quando crescer e envelhecer, não venha a se desviar dele. Assim também devemos fazer. Ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. O mundo está aí, com suas portas largas, com suas ideologias, e se nós não fizermos nossos cultos domésticos, ensinando nossos filhos, com certeza poderá estar sendo influenciada diante dessa sociedade. Por isso, meus amados, sente com seu filho, converse com seus filhos, abra o seu coração, mostre a palavra de Deus para ele, os preceitos, os ensinamentos que estão inseridos na palavra de Deus, para que ele vá crescendo e venha assim ser um homem e também uma mulher de Deus. Estamos diante de uma sociedade corrupta, mas assim como Jó viveu também na sociedade que também era corrupta, e seus filhos viviam de uma forma harmoniosa, temendo a Deus e de uma forma feliz, nós também podemos ter uma família harmoniosa e feliz ainda em nossa geração. Por isso, meus amados,
vamos ensinar a palavra de Deus. Vamos, principalmente, além de ensinar, sermos exemplo, porque muitas vezes os nossos filhos aprendem mais com o nosso exemplo do que com as nossas palavras. Não adianta eu estar pregando, ensinando meu filho que não deve fazer isso nem aquilo, quando depois ele vê na nossa conduta que estamos fazendo tudo aquilo que não era para ser feito. Então, vamos tomar cuidado ao ensinar a palavra de Deus, vamos também procurar praticá-la. Sim, meus queridos, estamos finalizando mais uma lição da Escola Dominical. Aprendemos acerca da vida de Jó, que era um temente a Deus, tinha um caráter íntegro e também era próspero. Tudo isso também pode acontecer na minha e na sua vida. Que nós possamos imitar o exemplo de Jó, porque com certeza as bênçãos de Deus também irá descer sobre a nossa vida. Meus amados, eu peço que você curta, comentem e também compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e te espero na próxima lição. Shalom, povo de Deus.